Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais uma aula aqui do curso de formação da mesa radiônica dos três arcanjos. Bem, a aula de hoje ela é uma aula de introdução, onde eu vou estar contando a história da mesa radiônica dos três arcanjos. Afinal de contas, não adianta vocês se tornarem operadores de mesa radiônica dos três arcanjos sem mesmo saber a história. Como foi que essa mesa ela surgiu, como é que ela foi criada. Então, por isso que eu achei muito importante, antes de começar a ensinar vocês sobre cada ferramenta, como fazer as limpezas, vocês saberem primeiro, a história, como foi que essa mesa ela foi criada. Bem, como vocês já sabem, a mesa ela foi canalizada por mim, tá? Através da espiritualidade. É uma mesa angelical, ok? E eu vou contar para vocês, como é que surgiu, essa canalização. Antes de começar a trabalhar com a mesa dos três arcanjos, eu trabalhava com outras mesas radiônicas, inclusive com a mesa do arcanjo Miguel, que foi o primeiro curso que eu fiz, foi a primeira mesa que eu comecei a trabalhar. Antes eu só trabalhava com baralho cigano, onde eu fazia consultas com baralho. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a energia de Arcanjo Miguel, eu comecei a me identificar com essa energia de Arcanjo Miguel. Então, eu comecei a trabalhar bastante com a mesa dele, comecei a fazer rituais, comecei a fazer limpezas focadas para quebras de energias negativas, retirada de obsessores, ancorada na energia de Arcanjo Miguel. E eu comecei a atender bastante pessoas, diversas pessoas pelo mundo todo. E teve um dia que eu comecei a perceber algumas coisas bem diferentes, porque sempre quando eu fazia atendimento com essa mesa, eu sempre recebia feedbacks das minhas consulentes, a grande maioria delas, falando que às vezes sonhava comigo, e eu comecei a achar estranho, porque quando começou a primeira pessoa veio para falar, eu achei que era coincidência, mas aí depois foi vindo outras pessoas que não se conheciam, não tinham ligamento, vínculo nenhum, e começou a vir falar a mesma coisa, que sonhava comigo, mas não sabia como é que era o sonho, mas sabia que eu estava no sonho. E eu pensei, deve ser realmente a espiritualidade que deve estar me levando de encontro a essa pessoa que eu fiz a mesa, que eu fiz a sessão, para realizar algum tipo de trabalho. Eu comecei a pensar dessa forma. E no decorrer do tempo, outras pessoas vieram entrar em contato comigo, dizendo que estava sonhando comigo e eu estava dentro de um hospital fazendo atendimentos. E aí eu pensei que poderia ter sido desdobramentos, que eu estava fazendo desdobramentos para ajudar essas pessoas. Bem, isso daí só foram relatos de feedbacks de consulentes que começaram a aparecer para mim. Eu achei surpreendente, porque quando uma única pessoa falou, eu achava que era coincidência, mas quando foi 2, 3, 5, 10 pessoas que vieram falar para mim que tinham sonhado comigo, eu dentro de um hospital, eu achava que realmente tinha um propósito, tinha ali algo que estava acontecendo, que eu não estava sabendo a dimensão disso, desse tratamento, dessas limpezas que eu estava fazendo com a mesa do Arcanjo Miguel. Depois que teve esses feedbacks, foram em média aí de 10 a 12 pessoas que sonharam comigo. Algumas não se lembravam de que se tratava o sonho, mas sabia que eu estava lá. E outras relatavam que sonharam comigo dentro de um hospital e eu cuidando dessas pessoas, tá? E depois que aconteceu esses feedbacks dessas pessoas, passou entre 4 a 5 meses, sem eu receber mais feedbacks desse tipo. E nesse prazo de 4 a 5 meses, eu comecei a ter sonhos. Eu comecei a sonhar dentro de um hospital. Nos primeiros sonhos, eu achei que era o meu subconsciente que estava projetando isso. Afinal de contas, eu recebi bastante relatos de pessoas que estavam falando que eu estava lá dentro desse hospital. Então, eu achei que era o subconsciente que estava projetando isso, e eu estava imaginando eu também estando no hospital. Sendo que não foi isso, gente? Porque esses sonhos começaram a ficar mais frequentes, cada vez mais frequentes. No começo eu não me lembrava muito bem, depois eu me lembrava nitidamente dos sonhos. E era sempre um hospital igual, Ele era estreito, era bem engraçado, porque era um hospital estreito, mas muito comprido. Era muito comprido que eu não chegava a ver o final
desse hospital, né? E era um quarto, né? Um leito com várias camas, né? Então eu olhava assim, né? Em frente e eu via aquela quantidade de camas, né? E eu ficava passando ali entre as camas, conversando com as pessoas. Não eram todas as camas que estavam ocupadas, né? E com o passar do tempo que eu fui sonhando mais vezes, as pessoas elas iriam mudando, eram outras pessoas. Eu não conhecia nenhuma delas e nem foram pessoas que eu atendi com a mesa, tá? Eram pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, nem tive contato com elas. E aí eu comecei a ter esses sonhos recorrentes, estando nesse hospital, né? E um dos últimos sonhos que eu fui ter, eu já entrava dentro de uma sala bem pequenininha, né? Era uma sala muito pequena e essa sala era tão pequena, gente, que não, acho que só cabia uma mesa, né? Uma mesinha com uma cadeira. Eu abria a porta assim, eu entrava, sentava e fechava a porta, né? Eu não conseguia nem me mover muito para os lados, porque o quartinho lá, a salinha, era muito pequena. E aí eu comecei, né, a ter esse sonho entrando nessa sala, né, e eu sempre me via operando uma mesa radiônica, sendo que era uma mesa radiônica que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha trabalhado com ela. E eu comecei a achar estranho, eu disse, nossa, mas que mesa é essa? Será que é alguma mesa que eu vou começar a trabalhar? Será que eu vou conhecer alguma pessoa que faz algum tipo de trabalho com mesa parecido com aquela, né? Então eu comecei a imaginar isso. E aí eu fui tendo mais sonhos, né? E aí eu comecei a anotar, né? Eu falei com a minha mestra, que foi a que eu fiz o primeiro curso de mesa radiônica, e eu comecei a relatar sobre isso, né? Sobre esses sonhos. E aí foi quando ela falou, Anderson, você está recebendo uma canalização da espiritualidade. E aí esse mundo era muito novo para mim, né? E aí eu fui pesquisar o que era uma canalização, como é que era feita essas canalizações, né? Então eu comecei a entender um pouco mais que eu estava sendo ali um instrumento que a espiritualidade estava trazendo uma ferramenta de cura quântica, uma ferramenta de limpeza energética para ser utilizada aqui, né? Então eu comecei a desenhar essa mesa. No começo dos sonhos eu não via muito bem os símbolos que estavam nessa mesa, então para mim ficou muito confuso, porque eu achava que era coisa da minha cabeça, às vezes eu achava que eu estava imaginando. Então esse processo de eu começar a desenhar até eu ter a coragem de dizer, não, realmente é uma canalização, realmente eu vou começar a trabalhar com essa mesa, durou aí em média um ano e meio, tá, gente? Onde eu só contei para algumas pessoas, né, que eu estava recebendo essas canalizações, e algumas pessoas, inclusive a minha irmã, ela começou a falar, Anderson, começa a treinar, porque se você está tendo esse sonho, é por um motivo, então faça, né? Então, no passar desse um ano e meio, foi quando eu tive coragem, né, de imprimir essa mesa e começar a fazer os testes energéticos, para saber se realmente era do jeito que tinha que ser, se as ferramentas que estavam lá ancoradas eram realmente aquelas ferramentas. E aí eu fiz algumas modificações no decorrer desse tempo, né? Foi feita algumas modificações das ferramentas, mas basicamente ela ficou do jeito que eu sonhava, né? E no sonho, quando eu operava, no meio tinha, né, aquele cubo de Metatron, né, que é um portal energético. E nesse meio eu começava a ver que as energias elas eram trabalhadas ali e elas subiam. Então eu fico até arrepiado quando eu falo, né? Porque eu conseguia ver as energias que eu estava trabalhando ali, né? Então eu via essas energias subindo, eu via energias saindo pela minha mão, entrando na mesa, né? Então geralmente eu ficava com o pêndulo, né, fazendo aquela limpeza, e a outra mão eu ficava dessa forma assim, ó. Então eu fazia as limpezas e eu sentia o fluido caindo sobre a mesa, né, e no meio as energias elas sendo trabalhadas e subindo. E aí depois eu não tive mais sonhos. Depois eu não consegui lembrar dos meus sonhos, não tive mais sonhos nesse hospital, não tive mais sonhos com a mesa. Foi a sensação que eu tive, foi que é como se a espiritualidade falasse, olha, essa é a informação, e você vai pegar essa informação e você vai trabalhar ela, né, para que ela se concretize, né?
Então foi basicamente dessa forma, né? Então eu fiz algumas modificações, né? E imprimi essa mesa, fiz os testes energéticos, né? E foi quando eu decidi começar a trabalhar com ela, né? Então no meu Instagram eu coloquei, né, para que as 50 primeiras pessoas que comentassem uma postagem que eu tinha feito, elas iriam ganhar de presente essa sessão, justamente para que eu pudesse fazer esse trabalho, né, gratuito, para que eu pudesse ver os feedbacks das pessoas, ver as sensações que elas iriam sentir, os resultados que elas iriam perceber. Então foi quando eu atendi as 50 pessoas, né, e graças a Deus, né, foram feedbacks maravilhosos. Inclusive, alguns deles estão no meu Instagram, onde as pessoas comentaram lá, né, uma postagem falando como foi a sensação, como foi a experiência delas ao fazer a mesa radiônica. E o que mais me tocou, o que mais me deixou confiante que eu estava no caminho certo, foi que a maioria dessas pessoas tiveram sensações muito parecidas, sem essas pessoas se conhecerem, sem essas pessoas conversarem, né? Elas foram relatando, né, experiências, sensações muito parecidas umas com as outras. Então eu fiquei muito feliz, né, com essa canalização, né? Então eu comecei a fazer atendimento com essa mesa e graças a Deus eu tenho atendido muitas pessoas mesmo, que vêm me procurar para poder fazer essa sessão, ou através de indicação, né, de pessoas que já fizeram, ou através também do meu Instagram, que elas verem, né, os feedbacks, os relatos das pessoas, e elas ficam, né, motivadas de querer também fazer essa sessão. Então, basicamente a história da mesa, ela surgiu através dos sonhos, tá bom, gente? E através de anotações que eu fui anotando, né? Então, como é que foi a questão dos arcanjos, né? Que eu não cheguei a comentar. Eu sempre, nos meus sonhos, né, no mediar ali dos meus sonhos, eu sempre via o Arcanjo Miguel vindo em direção a mim para falar, tá? Ele nunca chegou a falar, mas eu sempre via ele vindo na direção. E atrás dele, vinha mais 2 arcanjos que eu não conseguia ver quem era, né? Eu não conseguia ver. Eu só fui vendo esses arcanjos no finalzinho dos meus sonhos que eu fui tendo, tá? E aí foi quando eu vi que além do Arcanjo Miguel, era o Arcanjo Samuel e o Arcanjo Rafael, né? Então eu fui ligando, né, essas energias de cada arcanjo, que vocês vão aprender, né, quem são cada arcanjo, qual a energia que cada arcanjo ele trabalha, até para que vocês entendam o motivo deles estarem ancorados na mesa, o motivo daquela limpeza ser dentro das ferramentas daqueles arcanjos, tá? E foi dessa forma, né, que eu vi os arcanjos, né, vindo em direção a mim, né, e eu coloquei a sua imagem ancorada ali na mesa radiônica, tá? Então essa foi a história, né? Assim que foi criada a mesa radiônica 3 arcanjos. O nome foi eu mesmo que coloquei, porque baseado, né, nos meus sonhos, baseado na energia que está ancorada da mesa, que é a energia dos 3 arcanjos, eu coloquei, né, mesa radiônica 3 arcanjos ou mesa 3 arcanjos. Eu coloquei dessa forma para ficar até mais fácil das pessoas entenderem que é uma mesa angelical, que é uma mesa que trabalha a energia dos arcanjos. Então é isso, gente. Essa foi basicamente a história de como surgiu essa mesa radiônica, né? Que foi através de sonhos. Logo após de eu ter esses relatos das consulentes que estavam sonhando comigo, depois eu comecei a sonhar em hospital e depois eu comecei a sonhar operando essa mesa, né? E é isso, gente. Foi um presente, né? Foi um presente da espiritualidade. Cada dia que passa, cada relato, cada feedback que eu recebo, eu fico mais seguro, né, de saber que eu estou no caminho certo, de saber que aquela mesa ela foi um presente com um motivo, com um propósito, né? Então, de ajudar as pessoas, né? De ajudar a limpar, a curar, a harmonizar, equilibrar as energias das pessoas que estão precisando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula breve, apenas para vocês saberem da onde foi que surgiu, né, essa mesa radiônica, ok? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com a próxima aula. Tchau, tchau!